Olá, minha linda gente, meus seguidores amados, os amantes do Egito Antigo e de todas as épocas. Espero que vocês todos estejam sempre bem. Eu sinto sua falta cada semana, saio e penso em gravar um novo vídeo para você que tem um assunto interessante e mais interessante ainda do que o assunto anterior. Eu recebo os seus comentários e as suas perguntas nos meus vídeos que eu já publico no meu canal, curiosidades sobre o Egito comigo, e fico pensando assim, tirando as suas dúvidas e como eu vou conseguir fazer um vídeo novo para vocês, para conseguir responder a todas as perguntas que vocês têm. Como vocês sabem que eu posto sempre novos vídeos para vocês, eu sei e agradeço a interação nos meus vídeos e que vocês estão gostando dos assuntos que eu compartilho com vocês. Eu sei que tem pouca gente que está falando sobre as curiosidades e os mistérios do Egito, assim que eu já estudei, eu sou formado nesse campo e tenho o papel e a licença já de falar sobre muitas coisas sobre o Egito, e que como eu sou nativo e de lá eu tenho o dom, também a língua, etc. Por isso eu gosto muito que vocês aproveitem com essas informações que eu compartilho com vocês, e sempre prometo vocês ter novos vídeos com novos assuntos muito legais. Antes de falar sobre o vídeo de hoje, não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no meu canal para conhecerem mais histórias sempre sobre o Egito antigo e moderno, e para tirar todas as dúvidas e para responder as perguntas que vocês têm. O vídeo de hoje, que veio um dos meus amigos muito queridos, me perguntou que, ô amigo, vocês gostam de se casarem de egípcias e estrangeiras? Qual é a diferença entre um egípcio se casar com uma egípcia e um egípcio que se casa com uma estrangeira? Na verdade, a gente poderia fazer um vídeo muito longo falando sobre esse assunto e fazer uma comparação para ver qual é a diferença. Para mim, eu nunca casei com a egípcia, mas sendo egípcio, morando toda a minha vida lá no Egito, aos meus 25 anos, e já vendo os meus amigos e os meus pais, que são todos egípcios, eu já consigo entender qual é a diferença entre se casar com uma egípcia e se casar com uma estrangeira, que eu já vivi experiências com muitas pessoas que já tiveram essas duas experiências, e comigo também, que já tenho uma namorada brasileira e que eu moro aqui no Brasil, que estou muito feliz, graças a Deus. E para mim, eu acho que essa poderia ser uma experiência melhor do que ter uma ainda namorada egípcia. Não sei, pode ser que era um sonho meu, ou um desejo que Deus já deu para mim. E a minha namorada, sendo muito carinhosa comigo e muito linda, e sempre cuida de mim, e ela sempre corre atrás da minha felicidade e minha satisfação, eu também procuro a mesma coisa para ela, então é algo recíproco. E isso é muito importante em qualquer relacionamento, independentemente do que se for egípcia ou estrangeira em geral, diferente ou dependente da nacionalidade. O mais importante é o amor, o respeito. São os pontos mais importantes em qualquer relacionamento entre os casais. Nunca esqueçam disso. Sendo casais, morando juntos, que não tem mais limites, não tem mais vergonha em nada, isso não quer dizer que você tira o respeito da outra pessoa, porque a outra pessoa continua sendo uma pessoa única, que continua tendo a vida dela, que continua tendo a liberdade, o lugar específico dela, onde ela só gostaria de estar, e que você não pode nunca interromper esse espaço de outra pessoa. Por isso, o respeito e a liberdade é muito importante em qualquer relacionamento. O amor também é importante nos relacionamentos, e a diferença no casamento lá com a egípcia ou no Egito em geral, porque tem muitos egípcios que se casam com egípcias e moram no Egito, e tem egípcios que se casam com egípcias e moram fora do país.
quer dizer que eles se casam e eles vão para morar em outro país, tipo no Brasil, na Europa, em outros países, na Ásia, na África. Mas se eu falar assim sobre os egípcios que se casam com egípcias e moram no Egito, os costumes são totalmente diferentes do que se casar aqui no Brasil ou ter uma família ou ter uma vida em geral. Tem alguns pontos assim destacados que vou falar com vocês. Eu já postei um vídeo para vocês antes, estava falando sobre o casamento no Egito. Vão assistir esse vídeo também para conhecerem mais informações sobre o casamento, como funciona no Egito. Mas nesse vídeo, o casamento com a egípcia no Egito quer dizer que o homem é quem carrega toda a responsabilidade em cima das costas dele sozinho. E a mulher também tem um papel muito importante, que ela que cuida de casa, e um ponto muito importante que cada um já escolheu isso, que ninguém é obrigado para fazer esse papel, nem o homem é obrigado para ter toda a responsabilidade, nem a mulher é obrigada a ter essa responsabilidade de casa ou de trabalho. O homem faz assim no casamento, ele quando conhece a menina, eles começam a conversar um pouco e depois de eles se conhecerem, eles vão para conversar com os pais, o homem que faz isso, igual no Egito Antigo, a mesma coisa, e eles fazem uma entrevista, conversa para ver se esse é um bom menino ou não para a menina, porque as mulheres lá são muito conservadoras, quer dizer, elas não gostam muito de mexer com os homens. Tipo, se eu falar um exemplo, tipo que para você conseguir uma mulher lá, é tipo você está indo para um mar que não conhece e tem que pescar e esperar o peixe que vai sair para você, que vai demorar muito, tipo, não é com um belisco de olho assim, você já conseguiu, sabe, 1, 2, 3, 4, não, isso é muito difícil mesmo. E as mulheres são muito arrogantes de ser tantas conservadoras, sabe, e elas não gostam muito de conversar com os homens que não conhecem, totalmente diferente do que aqui. Isso cansa muito o homem e faz ele gastar muita energia e muito esforço, até o homem pode desistir fácil. Mas quando ela já cai no amor desse menino e já tem a certeza que ele é um menino que ela já gosta, ela grude muito nele, gruda e não deixa, não solta, igual o carrapato. E depois eles começam a conversar e ir para os pais conversarem e já arrumar um dia para fazer um noivado que não demora muito até que o homem se preparar, e depois eles reservam um salão de casamento e se casam. E lá a vida não é separada igual aqui no Brasil. Lá os egípcios, o homem, como eu falei para vocês, é quem carrega toda a responsabilidade sozinho. E hoje em dia a mulher também está trabalhando. Antes, ou antigamente, muito mesmo, a mulher não gostava de trabalhar fora de casa, nas empresas, etc., ter um emprego, porque a mulher achava que isso é muito cansativo para ela e também ela não precisava de trabalhar, ela ficava em casa e indo para se curtir, se divertir, e o homem que trabalhava, ele paga ou dá um salário para ela. Imagina, alguém está ficando em casa recebendo um salário, quem falaria não? Quem falaria não? Se alguém falaria não, fala pra mim. Em vez de alguém encher o seu saco, ter um gerente chato, não sei o que fica te ameaçando de te mandar embora, o marido não vai te mandar embora, você está no seu palácio lá, que uma rainha. Por isso sempre os egípcios tratavam as mulheres como rainhas, sabe? E a mulher não é obrigada de ficar para fazer as obras de casa, não, ela faz com tanto amor. E o resto do dia ela pode sair com as amigas, ela pode curtir, sair com os filhos, passear, fazer compras, não sei o que. Não tem submissão nenhuma no nosso país. E às vezes, que hoje em dia também é a mulher quem manda no homem, não sei porquê. Pode ser que já as mulheres, uma maioria do que o homem já, coitado, sabe, não tem muita mais opinião do que antes. Mas assim continua a vida. E lá o casamento no Egito, se for muçulmano, o casamento se faz na mesquita. Quer dizer que eles dois vão, não é o homem e a mulher, eles fazem tipo o contrato do casamento
o homem e a mulher e os pais e o resto da família, eles todos se juntam e sentam e trazem um cheque da mesquita, tipo um cara como se fosse um juiz no cartório. Eles sentam entre eles e eles começam a conversar e cada um fala que eu aceitei, esse aceitou, e continuam a assinar os documentos e mandam o documento para o governo, para o cartório, para autenticar já o casamento e para ser oficial. Aqui quase a mesma coisa, mas no cartório. E para os cristãos, eles também se casam mais na igreja e fazem o mesmo processo. E já começa o casamento e eles dois começam a morar. E sobre os filhos, eles gostam muito de ter um filho muito rápido, porque como eu falei para vocês antes, que lá eles se casam com o objetivo de ter filhos, e não só um ou dois ou três. Eles gostam de ter, sabe, um rebanho de filhos. Deus abençoe. Porque o filho lá é como uma benção. Mas quanto ele já é economicamente bem preparado e bem financeiramente seguro, ele consegue construir uma família com grande quantidade de pessoas, porque também o homem lá no Egito, a maioria, ou quando já a gente estava acostumado, eles não moram sozinhos, como eu falei para vocês no vídeo das casas do Egito, como os egípcios moram, também vão assistir esse vídeo. Eles gostam e se acostumam de morar com os pais. Quer dizer que o menino vai para viver no mesmo edifício, no mesmo prédio, a casa onde os pais moram, e eles moram separadamente. Quer dizer que não vai ter mistura na sala, não é o mesmo apartamento, não. Quer dizer que ele tem o canto dele, um apartamento inteiro dele, 200 metros ou mais, para ele e para a esposa, mas eles continuam no mesmo lugar. E isso facilita muito a vida. Quer dizer que se a mulher faz uma comida, a mãe faz a outra, a prima faz outra, não sei o que, todo mundo quer se juntar e comer junto. É muito gostoso isso, muito maravilhoso. Quer dizer que isso dá valor para a família e cada um adora. Eu nunca tinha ouvido que já aconteceu um conflito ou briga entre os casais e os familiares, mais o contrário, porque cada um conversa com o outro, sabe? Essa cultura sua, eu acho que existe lá no Egito, e até o dia de hoje também eles gostam. E quando eles fazem isso, eles poupam muito dinheiro, conseguem já conservar bastante dinheiro para conquistar novas coisas, em vez de gastar tudo num apartamento afastado de todo mundo, não sei o que. E já a vida continua indo normal. A maioria das egípcias não gostam de sair do país. Elas gostam de ficar e continuar dentro do país. Diferente das outras mulheres, por exemplo, aqui do Brasil, sei que sempre gostam de viajar. Tem muitas pessoas que gostariam de morar na Europa para ter nova vida, nova experiência, sabe? As egípcias são muito caseiras, quer dizer que não gostam de viajar ou não gostam de um país, que não prefere outro país além do que o Egito, o país original, não. Querem dizer que eles querem ter outra experiência igual eu. O meu coração está cheio com amor pelo Egito. Eu nunca posso odiar o meu país, nem sentir que eu não estou sentindo saudades, mas quando a gente sai do nosso país original e a gente viaja, isso é muito difícil, sabe? Tem pessoas que nem aguentam ficar um dia só fora de casa ou dormir em casa de um amigo e continua ainda no mesmo país, na mesma cidade e às vezes na mesma região. Imagina quem sai sozinho, todo com o corpo dele, com o espírito e com a alma e com tudo sozinho, e se joga em um país que não conhece, correndo todos os riscos. E tem pessoas que ainda não falam a língua e eles começam uma nova aventura, uma nova vida. E quando a gente escolhe se casar com uma estrangeira, porque está procurando uma nova vida, uma nova experiência, não é uma vida tradicional. Quer dizer que eu saí da vida tradicional e estou correndo atrás uma vida subtradicional, subnatural. Quer dizer que algo diferente, como eu sempre quis e como eu sempre sou. Quer ser diferente das outras pessoas e fazer coisas diferentes, mas isso faz certo, isso que você faz certo, eu também vou fazer certo, mas diferente do que está ao redor de mim.
Por isso, cada um tem que esforçar muito para correr atrás do que ele quiser. E quando o egípcio já se casa com a estrangeira, nós temos cultura, sabe? Que às vezes, vou falar um pouco sobre a cultura e as dificuldades que se encontram quando se casam com uma estrangeira, não é brasileira, mas estrangeira em geral ou brasileira. Nossa cultura é uma cultura bem fechada. Nossa cultura quer dizer que a mulher não gosta muito, como eu falei para você, não gosta muito de sair de casa. Ela, quando sair, sai com roupa comportada. Quem foi para o Egito vê que as mulheres são todas assim, não tapadas com burca, essas coisas, porque não são de nossa cultura. Além do Arábia Saudita e outros países é outra cultura, mas pelo menos a mulher põe uma roupa assim, bem fechada, adequada, não sei o que. Mas aqui todo mundo igual eu, shortinho, não sei o que, mostra shortinho e regata, e todo mundo se acostuma e adapta com a vida. E às vezes o homem sendo ciumento, quer dizer que o homem árabe, o homem egípcio tem o sangue quente, que ele não gosta que alguém outra para a mulher dele de um jeito safado, desculpa. Por quê? Porque ele assim sente que o sangue dele ferve, que essa pessoa ele tem que proteger. Imagina se ele olhar para a mulher ao meu lado ou falar alguma coisa, uma palavra errada, ele vai ficar irritado mesmo, sabe? Mas ele não vai fazer nada para a mulher, nem tirar a liberdade dela de jeito nenhum. Mas só a única diferença é que por dentro dele ele fica irritado e fica bravo, sabe? Porque por causa dos ciúmes. Por quê? Porque como se fosse uma pérola que esse cara tem. Imagina, você está andando com a pérola assim, colocando na mão. Você vai andar na rua mostrando para todo mundo? Alguém pega de você, tira e sai correndo? Ou tem o perigo de cair no chão e quebrar, ou sujar, ou qualquer coisa? Não, você protege. Tipo, você comprou um novo celular, você faz o quê? Você comprou uma capinha, você compra uma película, você protege, você fica limpando, você afasta do pó. Para proteger, proteção, isso quer dizer que você tem ciúmes para o celular. Isso é o homem egípcio. Essa é a diferença. A mulher, eu acredito que a mulher respeita muito isso e valoriza. Quando a mulher já não conhece o homem e essa cultura, ela julga, fala que é machista, não sei o que, ela gosta de mandar na mulher, mas isso não é verdade, não é machismo. E qualquer pessoa que se casou, qualquer mulher que se casou com um egípcio, espero que já tenha uma boa vida e uma boa experiência, continuarão juntos. Segundo as experiências que os meus amigos todos viveram e as pessoas que eu já conheci, graças a Deus, tudo dá certo. Porque no final, como eu falei para vocês no começo do vídeo, o respeito, cada um tem que respeitar o outro. E quando a gente se conhece, eu não vou falar para a pessoa que eu te amo, eu vou me casar com você antes de te conhecer. Isso é impossível que não aconteça. Ou se acontecer, tem que ter laços muito fortes e as duas pessoas já se conhecem totalmente. E isso é muito raro, que tem que ter um tempo para as duas pessoas se conhecerem muito bem. Não é só sexualmente ou família ou não sei o que. Não, tem que conhecer a pessoa que vai viver com você para ver que vai ter compatibilidade ou não, que vai ter harmonia, vai ter entendimento no relacionamento ou não. E isso é muito importante. E quando você achar essa pessoa, nunca mais deixe ela, gruda nela e respeita muito ela e valoriza muito ela de verdade. Se for egípcia ou se for brasileira ou se for estrangeira, tem que dar valor para a pessoa quem está com você. Eu acho que já disse tudo entre a diferença entre o casamento com a egípcia e brasileira e o que o homem faz. Outras coisas também, tipo, o homem lá tem costumes de comprar ouro para a mulher no casamento, que se chama chapka, que eu já tinha falado no vídeo do casamento, quantidade tal de ouro que a mulher usa como decoração. Aqui não tem esse costume no Brasil. Eles só compram aliança e já era o casamento. Coloca no dedo direita, esquerda e já se casaram. Outra coisa, as propriedades que eles
Tem, por exemplo, o homem que carrega tudo, leva tudo. Por isso, às vezes, não gostamos de falar isso para a mulherada, porque ela pode falar, eu quero ouro, eu quero dote, quero camelos, me leva para o deserto, não sei o que. E se enganam. Mas a questão é que cultura é diferente, país diferente, já saiu com... saiu como uma pessoa e deixou que você já era para ser outra pessoa, mas você continua sendo a mesma personagem, a mesma pessoa, entendeu? Mas costume já está no Egito, já deixamos, mas o costume tem que fazer o mesmo que o país, porque imagina, chega aqui no Brasil e você se casa, tipo que nós somos muçulmanos, nós nunca falamos sobre a religião com ninguém, nunca. E nunca corremos atrás de converter uma mulher à esposa. Por quê? Porque o homem egípcio, o muçulmano, ele tem a licença de se casar com qualquer tipo de religião. Não tem nenhum tipo de proibição. Mas o cristão ou a cristã só se casam com cristãos. Por isso eu acho que uma vantagem para nós, os muçulmanos, que nós não vai ter uma preferência de se casar com uma muçulmana ou cristã, ou se não tiver uma religião. Para nós não temos proibição, não temos uma escolha. Também lá no Egito, a questão dos documentos, eu acho que é a mesma coisa, eles todos se casam com os mesmos documentos RG de cada um, não sei o que. Mas quando o egípcio, o estrangeiro aqui se casa com uma brasileira ou fora do país dele, o governo pede muitos documentos dele. Esse processo é muito complicado, que às vezes deixa a pessoa desistir. Estou falando só da pessoa quem deixou o país dele e se casou em outro país diferente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu não tenha falado muito para vocês, mas as conversas são muitas. Se eu ficar falando assim, a gente vai ficar falando até meia-noite ou até a madrugada, que eu gosto muito de conversar com vocês e mostrar um pouco da nossa cultura para vocês. Muito interessante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e de todos os meus vídeos que eu já compartilho com vocês. Aguardem os meus próximos vídeos. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscreveram no meu canal para conhecerem mais histórias sempre e para me apoiarem a seguir com os meus vídeos e assuntos interessantes e para conhecerem as histórias e as curiosidades do Egito. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo, um novo assunto mais interessante. Obrigado, abraço, até mais, beijo, tchau.